Wilson, qual foi a gênese dessa coisa toda, né? Eu sei que o Ed teve a ideia, então como é que a ideia de fazer uma comédia de ação e espionagem saiu do papel e virou isso aqui? Super fácil essa pergunta. Deixa o diretor falar, né? Que é o homem que manda mais do que eu. Bom dia, obrigado pela presença de vocês. Era um desejo antigo que a Edmilson tinha de falar sobre esse gênero, que ele curte muito também, adoro filmes de espionagem, e que é um gênero que tem um repertório muito vasto, seja pela ação, seja pela comédia, e seja pela ação e a comédia integradas, e a gente queria dar o nosso olhar, o nosso universo a esse gênero, numa mistura de uma paleta de cores que, quando integradas à nossa comicidade, ao nosso sentimento de pertencimento e ao nosso orgulho de ser cearense, resultaria nesse universo que foi criado para a Central de Inteligência Cearense. Na verdade, é aquela grande... Vocês estão ouvindo bem? Acho que está meio baixo. É aquela grande vontade que eu sempre tive de ter um herói, sabe? Acho que o Brasil precisava de ter um herói. Não sei se o Carcará vai ser esse herói, mas é referência de você ter tem o Batman, tem o Homem-Aranha, tem o Super-Homem, tem o próprio 007, James Bond, e cadê o do Brasil? E aí era esse desafio de a gente lançar esse herói brasileiro, nordestino, cearense, para o Brasil todo, para quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos vem outro ator e continua fazendo o Agente Carcará. Então essa foi o começo de tudo, sabe? E aí criamos essa aventura com agentes internacionais, enfim, e essa é a ideia da SIC. Verônica, lá na outra ponta. Então eles falaram da gênese, de como esse filme foi criado na cabeça deles, e eu quero saber como que você fez para esse filme ser viabilizado. Qual é o desafio de você fazer um filme desse no Brasil, que a gente não tem tanto espelho para poder dar uma espiada. Vamos lá. Bom dia, gente. Bom, primeiro, a gente tem uma parceria de longa data, né? E é muito fã do trabalho do Halder e do Edmilson. O Edmilson tinha essa ideia e a gente apostou nisso, que realmente falta esse gostinho desse super-herói brasileiro, virar uma franquia, né? A gente tem uma ideia de que a SIC vai ainda permanecer no nosso dia a dia por muito tempo. O SIC, ele é uma parceria, a gente conseguiu juntar alguns esforços, né? A gente entrou com dinheiro de suporte automático da produtora e da distribuidora, e a gente tem a Globo Filmes, que é a nossa maior parceira. Então, Globo Filmes, Globoplay nos apoiaram desde sempre, e a gente tem também 2 patrocínios importantes, que é a Ecotec e a Guaraná São Geraldo, que é uma empresa cearense que nos apoiou, nos cuidou, enfim. Então, é um esforço coletivo, como sempre de levantar essa grana. A gente fez o filme com menos dinheiro do que a gente gostaria, mas a gente fez o filme com um bom orçamento. Então, acho que vocês vão poder ver na tela o valor de produção do filme. O dinheiro está lá e a gente consegue identificar os pontos onde a gente tem maior investimento ali no filme. Só complementando rapidinho, Verônica, era novembro de 2022, quando a gente almoçou aqui em São Paulo, a gente falou que tinha uma agenda para 23, e a gente decidiu fazer o filme em novembro de 2022, e em maio de 2023 a gente estava no set. É isso. Aconteceu na velocidade da luz. Foi uma velocidade rápida e é isso, foi um esforço grande, porque a Paris tem historicamente a gente faz isso. A gente põe a data de lançamento para depois a gente correr atrás da produção. Esse filme foi muito especial por isso. Acho que o Márcio Wilson, nosso roteirista, começou a escrever naquele momento, depois do nosso encontro, e em maio de 23 a gente estava filmando. Então, é uma aventura desde o primeiro momento. E foram feitas em 30 diárias, que é bem desafiador. Teve algum momento que vocês olharam para o roteiro, Verônica, que você olhou para a complexidade da produção e falou: essa cena aqui, rapaziada, vai ser complicado fazer. Qual foi o momento mais difícil de tirar do papel? Para mim, acho que a cena mais, não difícil de tirar do papel, todas foram importantes, mas eu
a gente tinha um desafio enorme com os efeitos especiais, com o VFX, então as cenas do biônico, o braço biônico do Carcará, eram grandes desafios de execução, porque a gente tinha um planejamento e a gente dependia de uma execução futura. Eu acho que a minha cena preferida do filme, que foi bem desafiadora fazer, é o bar dos bandidos, porque envolvia, sei lá, quantas pessoas, Edmilson Halder, umas 30, 40 pessoas brigando ali, lutando. 40 lutadores. 40 lutadores, então foi muito desafiador, porque a gente tinha uma diária, uma ou duas, não me lembro agora, para fazer aquela cena. E também foi muito desafiador ver as meninas, né, todo o processo delas, dos ensaios, da luta delas duas, que é muito bonita, acho que é uma cena lúdica do filme, e onde elas... É bonito ver aquele duelo da nossa Corolla com a nossa protagonista maravilhosa, Micaela. Então, acho que foram as 3 cenas maiores. Assim, o VFX é o meu maior desafio nesse filme, sempre foi. Então, deixa eu jogar agora para o Gustavo e para a Alana, que são os parceiros do Carcará no filme. O Edmilson a gente já viu, né, lutando tal, em outros filmes, Chão do Sertão e tal. Então, eu queria saber, primeiro de vocês, como é que foi treinar para se tornarem os superagentes como o Carcará é. Bom dia. Bom, treinamos com o mestre, né? Com o Edmilson. Então, a nossa preparação foi com ele, desde o começo, aprender, assim, básico de chutar, a postura, para depois ir para as coreografias. Então, a gente ficou um mês ali em Fortaleza para poder fazer essa preparação para estar em cena como os agentes dignos de serem parceiros do Carcará. A gente deu muito duro. Eu primeiro queria dizer que é uma alegria imensa a gente poder estar lançando um filme como esse, assim, desse tamanho, com a Paris, essa visão da Paris, da Globo Filmes. É uma ideia tão original, assim, porque a gente está vivendo, talvez, o momento mais importante da história do cinema brasileiro. Se não for o mais importante, talvez seja um dos. Assim, pelas premiações recentes, pelo destaque que o cinema brasileiro está ganhando, não está ganhando, mas está podendo mostrar para o mundo, assim, nesses últimos meses, nesses últimos anos, dessa retomada depois de tanta tentativa de destruição da cultura do cinema no Brasil, desses últimos anos de pandemia e daquele desgoverno que a gente teve antes desse. Então, é muito especial para a gente estar colocando um filme como esse, de uma linguagem tão brasileira, uma linguagem tão autêntica, uma espécie de gênero que essa turma inventou, assim, que eu tenho uma honra, assim, uma alegria sobrenatural de trabalhar com esses caras, que fundaram um novo jeito de fazer cinema no Brasil, uma linguagem que junta uma coisa extremamente popular, uma comédia que atinge todo o Brasil inteiro, assim, todas as camadas brasileiras, assim. Eu consigo ver muito pouca coisa que seja mais brasileira do que o cinema que Halder e Edmilson fazem e que não à toa virou série, virou filme, está se espalhando pelo Brasil. E como disse a Verônica, certamente isso aqui vai virar a franquia e vai ter muito mais coisa, muito mais história para esses caras contarem. Eu queria primeiro dizer como eu me sinto honrado de fazer parte dessa família e estar aqui nesse momento lançando um filme. Qual é o teu pix aí para o lugar? Pronto, agora que eu já fiz o que a gente combinou ali, ele vai me pagar depois. Eu queria começar dizendo isso. Depois, assim, é uma alegria muito grande trabalhar com eles. Já é o 4º projeto que a gente faz junto, eu acho, sei lá. E tem esse dado da gentileza com que Halder e Edmilson trabalham. Assim, eles fazem a gente se sentir muito... Fazem a gente se sentir, não, a gente é realmente parte, assim, porque não é uma coisa da boca para fora. Então a gente cria tudo junto. E em relação à preparação, é maravilhoso para um ator, assim, a gente espera oportunidades como essa a vida toda, às vezes, assim, de você dizer, cara, vai fazer uma coisa que você nunca fez na vida, vai lutar karatê ao lado de, como bem disse a Alana, um mestre, assim, 2 mestres, né, o Halder também. E a gente treinou muito com o Ed, assim, e realmente a gente cresceu, né, nossa geração, a Alana é um pouco mais nova, mas essa geração de ter essa referência do filme de ação, do filme de ação americano, das lutas, né? A gente fica, querendo... eu queria ter feito um filme desse, e de repente você tem a oportunidade de fazer um filme desse. Assim, é uma coisa rara na carreira da gente, né? Eu vou falar dos dois aqui, tá? Depois tem o nome lá também. A dedicação deles foi fora de série, assim. A gente precisava de pessoas, de atores,
de atrizes que tivessem a dedicação para estar lá ensaiando, porque vocês viram o filme mais cedo, né? Então vocês viram as cenas, a complexidade para fazer uma cena daquela de ação, você tinha que ter um compromisso. E isso aí a gente foi muito sortudo de estar com eles, porque vestir a camisa assim de uma forma que é difícil hoje você ter o tempo, porque o cinema brasileiro é muito gente, né? Você tem que rodar e tal, acabou a diária, vai embora. Lá não, eles foram para Fortaleza, a gente ficou nas academias, a gente foi treinando desde o básico até o mais complexo. Essas meninas nunca tiveram pegado uma espada na vida. Espada é até uma audácia, né, espada. Mas assim, fizeram e vieram para São Paulo, continuaram treinando. E tá aí o resultado, vocês viram. Acho que o André já teve um treinamento antes, né, André? Você fez até D'Artagnan há muitos anos no teatro. Né? Então tem aquela fisicalidade que eu acredito que você tenha trazido também para isso. Mas para vocês eu quero saber assim, o que faz um bom vilão? Né? Qual é o tempero para o vilão ser um personagem que a gente goste, que a gente possa até torcer a favor, mas que a gente sabe que nem sempre a maré vai virar na direção deles? Acho que primeiro, bom dia para todo mundo. Bom dia. Está aqui também. Eu sinto que se o vilão não representa uma ameaça real, o herói não brilha. Então, acho que meu maior desafio, não sei o do André, nesse filme, era equilibrar esse tipo de interpretação desse cinema deles, que eu também tenho muito orgulho, mas que permite que a gente dê mais... Não é tão suave, não tem que ser tão natural. Você pode se divertir, pôr cor no seu personagem, você pode ser intenso, só que você não pode perder a credibilidade. O Halder tem muito esse cuidado de tudo ser crível, tudo ser possível. Então, acho que era um desafio você poder brincar com isso. A Corolla é muito intensa, mas ao mesmo tempo ela é uma mulher real, ela tem as dores dela, ela tem os objetivos dela, ela não tem medo de errar, ela gosta de brincar com esse perigo. Então... Usou a gente Carcará, né? Abusou, exatamente. Abusou de você. Faz parte, né? Mas, enfim, então, eu acho que nosso desafio era ser esse perigo, ser essa ameaça, para também levantar o lado bom da força, né? E todo mundo conseguir jogar junto. Bom, gente, bom dia. Prazer imenso estar aqui. É um prazer de verdade fazer parte dessa família, porque eles são uma família. E esse elenco tem uma unidade que, em poucos momentos, eu vi dentro da carreira. Existe uma união, existe um respeito, existe um cuidado de um para com o outro, para que o trabalho realmente aconteça e fique um esplendor, como vocês devem ter visto. Eu ainda não vi, estou super ansioso para ver, mas respondendo a sua pergunta, para mim os vilões são muito interessantes e sempre desafiadores. Esse foi um dos vilões, eu já venho fazendo vilões na televisão e no teatro há muito tempo, e eu sempre quis fazer vilões, porque os vilões eles costuram a história de uma certa forma, onde eles incomodam o público, e como você falou, Toia, sendo feito com muita verdade, com muito afinco, eles realmente despertam no público um sentimento de ira, de raiva, de incômodo, né, de alguma forma, e é importante que ele aconteça dessa forma para que os mocinhos aconteçam de uma forma também muito genial. Esse personagem foi um dos personagens mais desafiadores na minha carreira. Por quê? Ele é um vilão, ele é intenso, vocês viram, é um olho de vidro, aquela maquiagem toda, ele tem uma voz diferenciada, que veio no primeiro dia. E eu quero agradecer do fundo do meu coração ao Ed, ao Halder, que essa oportunidade aconteceu de uma forma de Deus, sabe, gente? Foi divino e foi uma bênção para mim a oportunidade, como ela aconteceu. Há 5 anos, mais ou menos, atrás, eu conheci o Ed, lá junto com o Dedé Santana, no Palhaço, na peça de teatro. E eu falei para ele, cara, eu admiro tanto o seu trabalho, acho tão lindo o que você faz, essa linguagem inovadora, autêntica, real. Um dia nós vamos trabalhar junto. E plantei aquela sementinha e joguei para o universo. Depois de muitos anos, eu não estava sabendo de nada, vou encurtar a história. Eu estava um dia assim, tinha acabado de assistir todo o documentário, tinha assistido todos os filmes dele. E aí eu estava acabando de assistir o Cangaceiro do Futuro, onde ele fazia uma analogia do Lampião. Eu falei, gente, que trabalho maravilhoso, que trabalho lindo. As pessoas precisam conhecer o trabalho do Edmilson. E uma voz ficou me incomodando, Deus falando comigo, falando, fala dele, Segatti, fala dele. E eu falei, mas fala dele o quê? E aquela voz, sabe, falando comigo,
Estou na academia um dia e eu parei tudo e comecei a fazer um vídeo. Falei, pessoal, vocês estão falando de atores que não são atores, que estão aí tomando lugar. Vocês já ouviram falar de um ator genial que chama Edmilson Filho? Que tem um trabalho dessa assim, história, que eu assim? estou sabendo agora. Eu já contei isso em vários podcasts. E vocês conhecem? E aí comecei a fiz um vídeo de 3 minutos. E postei esse vídeo nas minhas redes sociais, mas sem pretensão nenhuma. De verdade. Por isso que eu falo que é uma bênção de Deus. Porque Deus costura e faz os caminhos da forma dele, como ele quer. E aí, marquei, deu 5 minutos, o Ed pega e escreve para mim. Aí, macho velho, me dá seu telefone aí, quero falar com você. Passei o telefone, em 5 minutos ele me ligou, ele falou, rapaz, você fez um vídeo aí, né? Eu falei, meu Deus, você não gostou? Rapaz, faixa preta, o bicho vai brigar comigo. Ele falou, não, que bom que você fez esse vídeo. Tem um filme que a gente está produzindo e tem um personagem que é um vilão, e eu acho que podia ser muito legal. Você pode fazer o teste? Eu falei, cara, vai ser uma honra. Você fala espanhol? Eu falei, falo. Você luta? Luto. Então, bora lá. No outro dia, a Monice me manda o texto, 4 páginas de texto, tudo em espanhol. Aí eu pirei. Falei, como é que eu falei? Pira aí. E eu fiz como eu acreditava. E veio uma voz, e veio todo um jeito. Essa voz não é modulada, essa voz é a minha voz mesmo colocada ali. Faz aí. Você não sabe de nada, cabeção. Então foi uma delícia. Eu estou só ilustrando para vocês entenderem que Deus tem um propósito nas nossas vidas. E o cinema tem um propósito muito maior, que é de tocar os corações, edificar, fazer a diferença na vida das pessoas. Porque a alegria e a comédia, ela transborda. Então as pessoas que estão com seus momentos nas suas vidas, quando elas vêm para cá e ficam 1h30 assistindo um filme como esse, eu tenho certeza que elas saem mais leves, mais otimistas e de bem com a vida. Então foi um prazer enorme, é uma honra de verdade ter trabalhado com você, Toia, que é uma grande parceira, você, Gustavinho Falcão, que eu já admiro de grande tempo, desde a Máquina, lá no Rio de Janeiro, em 98, o Ed, enfim, dispensa comentários, a Lana, maravilhosa, e o nosso genial diretor, que eu tive uma honra de trabalhar, que eu já admirava de vários trabalhos. O Howden tem uma sutileza na direção, é de uma forma tão humana, de uma forma tão incrível, que faz com que você se sinta tão à vontade no set, e esse estar se sentindo bem faz com que você tire o melhor de você e possa entregar ali no set. É isso, é uma honra, um prazer e um privilégio fazer parte dessa história aqui, e gratidão, Verônica. A gente falou tudo já. Gratidão a Verônica Stoff, que é a coordenadora disso tudo. Eu tive o prazer e a alegria de conhecer também, de verdade, que nos acolheu e com esse sorrisão está sempre assim, né, disposta a nos ajudar. Então, parabéns para os filmes e Globo Filmes, e espero que todo o público venha se emocionar e se engrandecer com essa história aí. É isso. Eu gostei muito do filme, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Eu gosto muito do seu trabalho, mas eu acho que a grande sacada do filme é a Mazé. Ela é maravilhosa, assim, o personagem. Eu queria que você falasse um pouquinho da construção disso, como foi a ideia de colocar. Porque ela começa formal, né? Daqui a pouco ela entra na linguagem cearense, daí caminha o filme. Lá atrás, quando o filme era uma sinopse, que veio a ser um roteiro, a gente não imaginou que ele viraria quase que uma crônica do mundo de hoje, né? De uma grande guerra comercial esdrúxula, de vilões tão ricos e mega poderosos que podia salvar o mundo, mas resolve derrubar a própria casa para fazer poeira para o vizinho. A inteligência artificial onipresente na nossa vida. O Fortaleza jogando amanhã uma partida de Libertadores no Castelão. Graças a Deus o Carcará não vai estar lá. Amém. Ele fica aqui. Mas a Mazé surgiu dentro da evolução do roteiro. Era um personagem que não existia, até que a gente foi sentindo a necessidade dessa SIC tecnológica. Aí veio aquele negócio, a gente tinha que ter uma inteligência artificial. O que seria inteligência artificial cearense? Aí eles falaram, a Mazé. Pronto. É a Mazé. Só que é uma inteligência artificial muito malandra. Ela aprende tudo que não presta do ser humano ali, né? Você vê que ela arma essa escalada. E não sei por que cargas d'água ela não gosta do Carcará. Né? Existe ali um estranhamento entre eles. Então, assim, foi um personagem que surgiu dentro desse sentimento de incorporar mais tecnologia e tudo, mas que quando surgiu na mesma hora só, quem pode ser a Mazé é a Valéria Vitoriano. Não teria uma Mazé mais potente do que ela. Né? E é uma inteligência artificial, com todo respeito do mundo, foda. Ela é incrível, assim, ela tem uma sabedoria absurda.
E é um xodó nosso, assim, do filme, sabe? Eu gosto demais daquela personagem, gosto muito das tiradas dela, e eu acho ela realmente uma inteligência absurda. E como foi difícil também, assim, para a própria Valéria, porque ela foi fez tudo aquilo em estúdio. Então ela não fez tinha tudo separado da gente. Ela fez tudo separado, sozinha, sem ter a interação, né, da gente. Quando a gente gravou também, a gente também fez sem ela estar lá. Isso é tudo feito em pós, como a Verônica falou, que é uma pós que é feito separado. E quem vê o filme acha que a gente estava ali ao vivo, conversando com ela. E na verdade não é bem assim, vira aquela magia do cinema mesmo. Ô, Halder, acho legal, a gente fez uma leitura de roteiro, né? A nossa leitura antes de filmar, e a gente percebeu ali que a Mazé, a personagem, era muito especial, né? E desde esse momento a gente foi dando mais espaço para a Mazé. Quando a gente fez o trailer do filme, a Mazé foi ganhando também, ela virou meio que um mascote assim do nosso filme, a nossa inteligência e moral. É maravilhosa, Mazé. Valéria é maravilhosa. O nome é muito bom, porque quem é do Nordeste, esse nome é muito comum lá, né? É um nome muito forte. Maria e assim, pelo que a gente tem classificação indicativa a seguir, né? Mas o que essa Mazé... Bom, esse filme fosse 16 para 18... Não podemos falar, não podemos. Essa Mazé linda, cão. Obrigado. É isso. Sai do nosso universo sertão, né? E vai para esse Ceará, América do Sul, de uma forma geral, como é dentro da história. High-tech, paisagens, a gente vem agora para a praia, muito sol, e essas locações que o gênero pede, né? Então, assim, a gente fez aquela cena do avião, por exemplo, é feita em Maracanaú. Aquele avião existe, ele está lá, e a gente dressou para ser o nosso cenário desse lugar que ninguém sabe onde é, na América do Sul. E filmamos em Fortim, que é um município litorâneo de Fortaleza, tem aqueles resorts que são lá, e é uma cidade incrível que hoje é quase uma colônia francesa, digamos assim, né? Ela é o que alimenta a rota Paris-Fortaleza, são os franceses que vêm para ocupar esse lugar e que tem mansões incríveis de francês, e o idioma oficial lá é quase o francês, praticamente. E filmamos em Fortaleza, e acho que é isso. Mas então, Aquiraz também, que é outro município colado em Fortaleza. Fortim fica a 2 horas de distância de Fortaleza. E são lugares deslumbrantes que funcionaram muito bem para a gente diluir dentro da história e parecer que a gente está transitando realmente em muitos lugares, né? Foi Fortaleza e mais 3 municípios, né? Aquiraz, Maracanaú e Fortim. A Cidadel Leste a gente fez um centrão lá em Fortaleza. Como era o nome do resort? Jaguaríndia. Jaguaríndia, inclusive ele nos apoiou. Então vamos fazer um merchan do Jaguaríndia. Vamos lá visitar o Jaguaríndia. É lindo. É incrível, é incrível. Fora de série ali. Você vê que o valor de produção daquela locação ela é fantástico. E o Castelão também, né? Castelão. Mas o Castelão, Aldemar liga pro Castelão, né? Não, eu moro quase parte da minha vida. São as horas que eu tenho de Castelão, né? Metade da vida. Edmilson, quando você vai falar, eu sou Carcará. É o quê? Quando você vai falar, eu sou Carcará, como todo mundo fala no 007. Vanderlei. Sim. Qual é a pergunta? Quando você vai ficar falando lei, igual o 007 fala? Quando? Bond, James Bond. Quando eu vou falar? No filme, né? Não, eu tô meio perdido. Sim! Dos próximos filmes. Cara, assim, falando de sequência, a gente tem um desafio muito grande de fazer esse primeiro filme, né? E aí, como a Verônica falou, a Paris acreditou na história, no processo e tudo. Então isso vai depender muito da colaboração de todos vocês aqui para a gente fazer esse filme, as pessoas saberem que o filme existe. Uma vez que a gente sabe que o filme existe e ele vai fazer, né, que as pessoas vão ao cinema e gostem, e o boca a boca, etc. E aí a gente vai pensar, a gente já tem um plot já para o segundo filme, mas isso depende muito da bilheteria, de como é que vai ser o sucesso do filme, que é a nossa maior dificuldade do cinema brasileiro hoje, é as pessoas saberem que o filme existe. E aí, uma vez que elas sabem que o filme existe, vão ao cinema e vão decidir se gostam ou não. Isso não cabe a gente. Mas a dificuldade hoje, pela rede social, pela a quantidade de coisas que a gente quando acorda pela manhã, né, de notícia que vem saindo e tudo nas redes sociais, enfim, em todos os lugares de mídia, é as pessoas saberem que esse filme existe. Uma vez que sabemos, vamos ao cinema, gostamos, foi sucesso, daí eu vou falar Vanderlei,
né, por muito tempo ainda. Espero fazer pelo menos aí. Assim, a minha meta como ator é fazer mais uns 15, 16 filmes só e para, se Deus quiser. Eu não sei quem pode me responder essa pergunta, mas por que os argentinos são vilões tão bons? Porque, olha só, você tem os Estados Unidos, Rússia, a Inglaterra, Alemanha. Tem algum argentino aqui? Não. Para vocês dois aqui do filme, né? A gente tinha que pegar alguém, bicho, que já tem essa coisa do futebol, então vamos tacar o pau nesses argentinos aí e tá tudo certo. Claro, dentro do cinema, não é uma coisa que a gente adora os argentinos, mentira. E aí foi isso, você tinha que escolher esse país que seria os grandes vilões. Mas se retroalimenta dessa coisa do futebol, dessa rivalidade do futebol, né? Quase usar essa coisa meio folclórica, né, do Brasil, gente. Mas tem a gente argentina. Exatamente. Nós temos 3 argentinos aqui, ó. O sotaque deles aí de Argentina. Esse aqui é Paraguai, não conta. Você vai ver que o sotaque ele podia estar errado, porque é Paraguai mesmo. Mas os 3 argentinos aqui, cara, a Alana aqui passou bastante tempo para poder ter esse sotaque. Tinha assim uma referência minha na cabeça de como é o Carcará em relação ao futebol e o argentino. Há um amigo lá em Fortaleza que ele odiava o Simeone, cara. Aquele cara que era... Ele odiava o Simeone, assim, com todas as forças do mundo. O cara é só jogador profissional. Mas o cara, assim, tinha um sentimento que não tinha ninguém que pudesse convencer para ele que o Simeone não podia ser um cara legal. E o Carcará, ele leva isso, essa paixão futebolística, ele leva essa rivalidade para a vida, né? E para o trabalho. Eu comecei a estudar vendo séries. E aí eu fiz o teste, mas não satisfeita, eu falei, gente, se eu passar, eu vou precisar de muito tempo para estudar, eu não vou ter esse tempo. Então eu continuei estudando, vendo muitas horas de série argentinas para caso eu pegasse, né, eu já ia estar me sentir mais embasada. E aí, quando eu passei, eu falei, bom, vou comemorar indo para a Argentina e estudando lá. Então eu passei uns dias em Buenos Aires, falando com todas as pessoas possíveis para trazer mais, internalizar o sotaque melhor. Eu queria ter essa vivência de como era mesmo os argentinos falando, né? E depois disso foi quando eu fui pro Ceará e para começar a luta, e ainda continuei junto com a preparação da luta com uma professora de prosódia para continuar o trabalho de sotaque. Então foi bem legal, assim, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter feito, porque eu acho que me ajudou ao quanto antes eu conseguir desligar um pouco do sotaque, né? Claro que sempre pensando um pouco, mas não ficar presa nisso enquanto eu estava em cena. Ela passou 2 meses falando só em espanhol depois do filme. Eu não conseguia sair do personagem. Fiquei na Micaela. Olha, eu lembro de você como Gerião da Prova de Amor. Você já lutava, você era um vilão na novela também. Verdade. A minha pergunta seria para o diretor se você também usou referências de filme de comédia de espionagem, como, por exemplo, Austin Powers, como o Agente Secreto Matt Helm. Se você usou alguma dessas referências assim. Tem uma referência muito clara, que é quando a Micaela sai do mar, inclusive uma referência, uma homenagem de figurino e tudo, né, a um clássico do James Bond, da época do Sean Connery até. Mas tem uma cena muito específica, é construída para homenagear alguém muito especificamente, que é uma cena do Neil Marcondes, quando ele vai contar no flashback como ele era um agente, que ali é uma referência a Jim Kelly. Foi um grande artista, arte marcial da década de 70. Que Operação Dragão. Fez a Operação Dragão com Bruce Lee, fez Jones no Faixa Preta. E ele foi o primeiro ator negro de artes marciais no cinema americano e ele é um ícone. Então a gente queria muito poder celebrar e homenageá-lo naquela cena. E o Neil foi um presente para ele aquela cena. Ele falou, nossa, foi um presente sim. Ele estava muito em forma para conseguir fazer a caracterização e essa grande homenagem que a gente faz para esse ícone das artes marciais que eu cresci vendo, né? E foi fascinante isso. E a gente teve também coisa assim que veio lá de Agente 86, Pantera Cor-de-Rosa, aí você vem para as coisas mais sérias ali do próprio Missão Impossível, 007, Johnny English,
Tudo só que com nossa... os próprios filmes do Jack Chan, quando ele fez aquele do paletó lá, enfim, só que aí trazer tudo isso para o nosso olhar nordestino, brasileiro, cearense, tem o nosso pertencimento e dando essa roupagem, né, desse primeiro filme de espionagem, ação, comédia brasileira. E com a nossa quinta série, né? Que eu acho que é um elemento muito importante para combater esse tipo de vilão hoje em dia. Se você não for bom em quinta série, você não consegue, porque eles são muito quinta série, os vilões do mundo hoje em dia, se você reparar. Né? Então, assim, essa era uma arma poderosíssima que o Carcará tinha que levar com ele, porque senão você não ganha. Primeiramente, parabéns a toda a equipe pelo filme. Segundo, pegando a questão das referências... desculpa, meu nome é André, eu escrevo para Vente Andante. Pegando a questão das referências, a questão da estética visual do filme, desde sons não diegéticos, muito por conta da cena inicial da Monique, até da rapariga, que ela fala vários adjetivos, cada um tem um som específico, extremamente rápido. A cena da luta de espadas, que é maravilhosa, mas tem as unhas passando, tem as saias faíscas, vários cortes, não é uma coisa fluida. É uma coisa que tem até mudança de frame por segundo. Eu queria saber como é que surgiu essa ideia. Se estava desde o roteiro ou se foi durante o processo. Porque vocês pegaram referências de Agente 86, Johnny English, até o Coca, a Polícia Vem Aí, que vai vir o novo agora também. Mas eles não brincam tanto com essa estética quanto vocês brincaram. Eu queria saber como surgiu essa ideia. Na construção, quando a gente parte do roteiro para construir visualmente o que é um filme, que é muito visual e sonoro, né? É muito desafiador, porque estão falando de figuras que são biônicas, de um mundo que transcende a realidade para ir para esse universo high-tech, de heróis e vilões. E outra coisa também visualmente muito importante é que, como é um filme de espionagem, a gente optou por uma estética onde a nossa câmera sempre está na frente do ator, nunca nas costas do ator. Você só vai ver um plano que tem plano e contraplano, que é lá no final, quando a história está se resolvida e que a câmera vai para o over the shoulder. Até então, o filme inteiro acontece com essa câmera na cara do ator, onde eles atuaram quase todo o filme para a câmera e não para o outro ator, nos planos, nos closes especial. E sempre o olhar no olho e nunca pelas costas, nessa posição arredia e preventiva de quem está na função de agente secreto, né? Da desconfiança. Então, essa é uma referência de como foi construída essa linguagem do filme. E aí vem todas as outras, como é o ritmo, a cadência do próprio filme. Ele tem uma cadência onde ele tem horas que ele precisa realmente ser muito ágil, tem horas que ele precisa saber respirar, e ele vai como uma regência de um concerto onde ele tem seus momentos muito específicos e uma decupagem muito bem elaborada para cada situação. Até porque é um filme feito em 30 diárias. Então é um filme onde é desperdício zero. Tudo que foi feito está no filme. E a maior parte dele feita de 1 até 3 takes, que você não tem tempo, quando você filma em 30 diárias, você não tem tempo para pensar. Você tem que ser muito assertivo. Então você tem que já ter muito concebido tudo que vai estar nesse filme, rigorosamente em termos estéticos, em termos de linguagem, de ritmo, de decupagem, já é muito estudado antes. Então é um filme muito desafiador. E ele tem um look muito particular, de uma cinematografia, de uma direção de arte, onde a gente precisa realmente desses elementos e um desenho de som elaboradíssimo para contar essa história. Maravilha. Cara, esse seria um sonho assim, da gente, sabe? Conseguir fazer o Carcará virar um hit nacional, digamos assim, né? Com bonecos e histórias em quadrinhos e tal. A gente lançou até um quadrinho, vocês estão vendo nas redes sociais, tanto do Instagram do filme, quanto também rede social. A gente começou a lançar uns quadrinhos, porque por que esses heróis americanos eles fazem tanto sucesso? O Sadowski que não me deixa mentir, porque todo mundo já sabe da história do Homem-Aranha, que vem lá dos quadrinhos do Batman e tal. Quando chega no cinema, ele já chega com uma pancada. A gente não tem muito essa cultura, né? A gente teve com o filme da Mônica, se eu não me engano, Chico Bento e tal, que já tinha dos quadrinhos. Quando chega no cinema, você já tem uma base de fãs gigantesca.
A gente não teve isso na SIC, né? Então, assim, a gente está construindo realmente, é uma plantinha que a gente está colocando, e no futuro, se tiver boneco meu, meu irmão, vou ficar meus filhos, já sou os bonecos, vou ficar a minha cara, a cabeça do boneco, deixa a mãe. Edmilson, quem quiser, tiver interesse, pode procurar, tá? A gente vai desenvolver esses bonecos aí. Vamos fazer. E obrigado, irmão, obrigado por você, obrigado pelo carinho, e é isso, é representatividade, sabe? A gente mostrar que a gente sabe fazer graça, mas sabe fazer cinema também. Vocês estavam falando de argentinos e brasileiros. Eu lembro de uma propaganda que uma época passou, que era o Lázaro Ramos e mais alguém falando mal do Brasil. Brasil, não vai pra frente, não sei o quê. E aí chegava um argentino e falava, o Brasil é péssimo. E eles falavam, o Brasil é maravilhoso, o Brasil é incrível. Que elucida um pouco essa brincadeira entre os dois. E eu acho que a gente levou bastante esse clima assim, pros bastidores do filme. A gente tinha essa professora de prosódia, que foi maravilhosa. E a gente tinha encontros semanais com ela, então a gente ia fala por fala, qualquer dúvida de sotaque a gente perguntava para ela. Então teve esse cuidado muito por parte da produção, que foi muito importante pra gente, porque realmente era muita coisa, né? Eu lembro quando me ligaram e falaram, você luta, você dança tango e você fala espanhol. Eu falei, caraca, esse briefing tá... Luta espada. Assim, ao mesmo tempo é uma delícia, é o que o Gustavo falou, é o que o ator mais quer. Eu lembro que eu falei, cara, eu nunca dancei, mas... Eu me viro, vamos lá, vai de cabeça. Vários desafios. Então a gente espera muito por essa ligação, onde a gente vai poder se jogar em universos tão maravilhosos, onde a gente pode, obviamente, com muita seriedade e profissionalismo, brincar tanto. É sobre isso, assim. Então foi muito bom também chegar lá, nos primeiros dias de ensaio e preparação, e perceber que tinha, obviamente, um nível de exigência por parte da produção. Cara, não dá pra você... falar um espanhol horrível, você vai ter que se dedicar. Então havia essa preocupação, esse cuidado, mas ao mesmo tempo tinha esse clima muito bom, que é muito característico, acho, dessa dupla mesmo, desse cinema que eles fazem, de ser leve. Assim, eles fazem tudo com muita leveza. Os 30 dias de filmagem eram de muito profissionalismo, mas muita diversão. Eu acho que o Halder e o Ed, eles têm uma característica que é muito gostosa para os atores, que é meio de trupe de teatro, assim, sabe? É muito coletivo para eles. Todos os personagens são importantes, isso é muito legal, porque às vezes eu acho também que uma coisa nos protagonistas, eles não têm, mas é fundamental, entendeu? A Divina é fundamental, todo mundo tem o seu brilho, isso é muito lindo de ver, assim. Então, foi isso, assim, perceber que exigia e dava muita vontade também de ver o quanto eles estavam levando a sério. Ficou com medo da espada? Ficou com medo de espada? Fiquei muito, mas o Ed tinha muita preocupação. Eu e a Alana, a gente ensaiou muito, e a gente era super dedicadas, e a gente falava, Ed, já podemos pegar a espada? Ele, não pode. Começaram com um cabo de vassoura, né? Devagarzinho, tá pra tacar no olho da outra. Inclusive tem um vídeo maravilhoso, que eu e a Alana, a gente tá treinando, super sérias, dedicadíssimas, a gente, na hora que a outra vai dar assim, a espada no negócio do cabo da vassoura, racha no meio, se espatifa no chão, as duas ficam congeladas, assim, porque estavam filmando pra mandar pro Edmilson. A gente falou, nossa, acho que não manda esse. Mas foi muito bom, assim, eles são muito profissionais, mas eles não perdem esse lado da diversão, e isso é maravilhoso. Um beijo é piada. Edmilson. Não posso. Vai, André. Foi uma delícia. O mais bacana de tudo é o desafio, né? Então, eu acredito que esses personagens foram muito desafiadores. Nós treinamos 6 horas por dia, lutas, né? Durante um mês praticamente, depois das aulas de prosódia, praticamente um mês também, e um mês intensamente de filmagens. Esse personagem me desafiou demais, e isso me intrigava, isso que é bom dentro da profissão, esse desafio. Como é que eu vou fazer? Um personagem que, ao mesmo tempo, ele tem uma admiração profunda pelo agente Carcará, ao mesmo tempo ele quer matar, ele quer destruir, e ao mesmo tempo ele quer namorar com ele. Quer comer o Carcará. São 3 elementos difíceis, assim, é uma outra língua. Eu já vivenciei o universo da luta e esse universo dos vilões há um bom tempo. Mas sempre um trabalho novo, ele é muito desafiador e muito complexo. Esse personagem, eu costumo dizer que foi um dos personagens mais instigantes, assim, e intrigantes, na verdade, que eu fiz, porque quando eu recebi o roteiro, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Para que lugar que eu vou? E quando nós começamos os ensaios das lutas e de prosódia e tudo mais, a coisa foi se moldando naturalmente, sabe? Por todo o suporte. O Ed é um mestre maravilhoso,
foi um grande lutador, ainda é um grande lutador. A minha barriga que eu diga, das porradas que eu tomei. Mas foi na perna, né? Não é? Foi dar um chute na perna. Nossa, mas foi muito, muito bacana e, assim, processo maravilhoso. E eu acho que esse processo a gente não tem na televisão, a gente tem sim no teatro e no cinema. Quanto mais você tem esse processo de ensaio de preparação, melhor o trabalho fica. Então, foi um desafio e acredito, eu não vi o filme ainda, mas que nós conseguimos chegar a um resultado bem bacana. Gratidão, só. Essa questão do sotaque é super complexa, assim, né? Eu estudei a peça, assim, quando o Ed falou do filme, eu já comecei com aula particular de espanhol, porque a gente precisa ter um domínio do que a gente está fazendo em cena, a um ponto em que você fique muito à vontade com o que você está fazendo, porque se pintar alguma coisa, e normalmente pintam, dificuldades ali que você tem que resolver na hora, aquilo não pode ser um entrave para você. Você tem que improvisar uma coisa, tem que mudar uma fala, como aconteceu diversas vezes, o tempo inteiro. Você tem que estar à vontade, confortável com aquilo. E como eu sou muito caxias, muito metódico, assim, não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, eu já comecei a estudar lá atrás, eu falei, cara, e aí depois entrou a Sol, que era a nossa preparadora também de prosódia aqui. Mas eu acho que essa coisa que o André falou, a gente teve 30 dias de filmagem, mas a gente teve um tempo de preparação que foi fundamental, assim. Então, a Verônica, a Paris, ter percebido isso e dá pra gente esse tempo, da gente treinar as lutas, treinar a prosódia e tal. Nem sempre a gente tem essa possibilidade de ter uma produção que consiga perceber essa necessidade, a necessidade da diferença que esse tipo de preparação vai para fazer para o filme e que consiga os recursos para materializar isso, porque às vezes há o desejo, há a intenção, há a vontade, há a percepção de que isso é importante, mas às vezes simplesmente não é possível. Então, a gente foi muito feliz, né, de ter tido essa possibilidade. Gente, eu vou pedir 1000 desculpas, eu preciso ir, que eu tô filmando no meio de um set agora, eu saí para dar um alô aqui para vocês. E à noite eu espero estar junto lá já estão me ligando aqui. Eu não sei se vocês tiveram esse olhar, mas esse é um olhar meu como ator. O Carcará tinha o Edmilson fazendo o Vanderlei e tinha o Vanderlei fazendo o Carcará. Porque, na verdade, ele não é aquilo. Ele sempre tentava ser maior do que ele realmente é. Ele é inseguro e tal, não sei o quê. Então, é como se o Carcará tivesse o filme todo interpretando o Vanderlei, que era aquele cara que como vocês viram o filme sem spoiler, né? Que é o zelador lá da universidade. Então, eu ficava sempre um personagem em cima do personagem. E isso, é por isso que ele faz aquelas caras e tal. A comédia dele é mais sutil do que os outros personagens que eu fiz antigamente, como, sei lá, o Shaolin do Sertão, ou o Francis Glades, ou o próprio Bruce do Cabras da Peste, que era aquilo. Eles têm uma inocência. O Carcará não, ele tinha essa camada, quando ele quer ser o melhor herói, né, o melhor agente secreto do mundo. Então tinha uma interpretação dentro de uma interpretação, assim. Isso para mim foi muito legal de fazer. Alana? Da minha parte, o que eu falei, assim, me identifico muito com o que acho que todo mundo colocou aqui, que pra gente é uma oportunidade maravilhosa, né? Uma comédia, aí tem cena de ação, aí você fala em outro idioma, então... e trabalha com o Halder e o Edmilson, então são muitas camadas de o que um ator quer ao mesmo tempo. Então, para mim, a Micaela representa isso, e claro, eu quis aproveitar essa oportunidade da melhor maneira. Então, eu queria fazer um espanhol que deixasse as pessoas na dúvida: quem é essa atriz? Ela é brasileira? Eu pelo menos estudei querendo que as pessoas falei. Não é isso. Eu não sei se eu falei pra ti. Eu tava no primeiro corte, o filme já estava bem avançado e tal, eu tava vendo com o Wagner Moura. E aí ele adorou o filme, e aí ele falou: rapaz, essa menina, de onde é que ela é argentina e tal, porque ele não conhecia o trabalho da Lana. Eu falei... Consegui. Eu falei, não, cara, ela é de Curitiba e tal, não sei o que mais. Então, assim, todos eles pelo sotaque, porque o Wagner fez um trabalho muito grande quando ele fez lá o Pablo Escobar, né? Então ele ficou impressionado com os sotaques argentinos e tal, de todos eles e tal, e foi super elogiado. Eu falei, rapaz, e o meu, tu gostou? Não, do personagem? Não, Edmilson, você tá foda, porque eu sei, você só falou só do sotaque. Mas ele adorou o filme também, te deu um elogio à parte. Que bom. Não, queria só complementar que aí isso se estendeu pra luta, e aí eu também
fiquei malhando, porque eu achava que a Micaela tinha que ser mais fortinha, então eu ficava malhando o braço. Eu entrei, assisti todos os filmes dos dois, porque eu falei, preciso entender a linguagem deles, quero estar alimentada disso para a hora que eu estiver em cena, e vários filmes de ação, então eu fiz uma imersão. Numa sequência, a rola vai voltar, a perseguição lá contra a rola, vamos quebrar a rola, derrubar a rola, como é que é isso? Eu vi que você gostou da rola. Eu gostei da rola. Eu achei bem legal, porque é uma referência bacana. A cabeça da rola. Exatamente. Na verdade, todos esses filmes desse gênero, você vê que cada filme desse ele tem a causa, mas a gente 86, né? Exatamente. Mas né, se não for uma série, é um filme, cada um tem um desafio diferente, né? Como tinha lá o homem do sei o que de ouro, né? Aqueles mais antigos, do 007 e tal. Então cada um tem um vilão próprio. E assim, na próxima história, a rola vai ficar guardada. Pode ser que volte, né? Que volte pode ser num próximo Chama, por exemplo. Não vou entrar nesses detalhes. Mas enfim, isso aqui, cada filme ele tem, né, uma aventura diferente, que traga uma proposta diferente, que pode ser filmado que o inimigo seja de outro país, sabe? Então, enfim, a gente está, né, nesse processo de descobrir onde é que vai ser essa próxima aventura, apesar de a gente já ter essa nossa sinopse, um argumento do segundo filme. Legal. Maravilha, obrigado. Eu queria então agradecer a vocês que estão aqui, e queria agradecer, claro, ao Herói. Verônica levantou a mão. Eu quero só dar um recado importante, né? Só para relembrar. Então, primeiro, mais uma vez, agradecer a todos. Foi incrível dividir essa jornada com vocês. Agradecer a Edmilson, que é o idealizador dessa história, Halder, que é o maestro. E dizer que dia 21 de agosto, nosso filme está em todo o Brasil, em mais de 300 salas. O quanto é importante, a gente depende de vocês, pede ajuda. O cinema nacional passa, né? Está num momento ótimo, mas a gente não pode comemorar, a gente tem que batalhar. Então, eu peço que todo mundo divulgue e convide as pessoas para assistirem, que eu tenho certeza que quem assistir vai se divertir muito. Mas as pessoas têm que saber que o filme está lá. Então, a gente fez um esforço enorme, mas eu conto com vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigado. Vamos aqui. Mediador, vamos lá. Não, qual é esse agora aí? Pra lá. Esse agora. Tá ótimo. Pronto, gente? Maravilhoso. Agora da voadora.